Chaveamento da Copa do Brasil, minha gente, está tudo definido para as semifinais. As quartas acabaram e ainda seguem na briga Cruzeiro e Corinthians que se enfrentam. Ó, no cangote, ó. Você pensou que estava livre de Edu Dracena no primeiro duelo, quando o Palmeiras enfrentou o Corinthians, Rona? Você levou a melhor. Isso. Agora veio aquela segunda chance pro Edu, é isso? Não, já despachamos o... Em 2018 você já viu o que aconteceu lá, né? Eu vi com o juiz 2018 campeão lá dentro ainda, hein? Dentro do, já viu o cabuloso, né? Corinthians. Agora, o Edu, ele... Edu! Já foi pra você. Já sabe. Já foi pra você. Tá com medo. Já foi. Um lado da história é esse, Cruzeiro e Corinthians. Do outro, Vasco da Gama, Diniz versus Renato Gaúcho com o Fluminense. Cicinho, dá uma olhadinha nesse confronto carioca. Um carioca já está na decisão da Copa do Brasil. Já. Exatamente. E, assim, vai ser jogos bacana de se ver, né, Renata? Rivalidade, mas Cruzeiro, para mim, é o favorito. Normal. Os melhores do Brasil aí, ó. Cruzeiro, Corinthians. Só tem um detalhe, Vasco, esses jogos só voltarão para acontecer em dezembro. Só em Então dezembro. muita água vai rolar até lá, desfalques, contusões, não é? Final da temporada. Mas a gente vai observar como foi essa classificação, muito tranquila, bem aplicada pelo Cruzeiro e com a assinatura, o talento e o modo decisivo de Caio Jorge. Com mais um recorde de público no Mineirão e a vantagem no placar agregado, o Cruzeiro tinha apenas uma incerteza: se poderia ou não contar com o seu artilheiro. A resposta veio com apenas 4 minutos, em um lance de puro oportunismo do camisa 19, que aproveitou o bate-rebate e empurrou para o fundo das redes de Everson, tornando ainda mais difícil a missão atleticana. O gol muito cedo deixou o time celeste leve na partida e com domínio absoluto quase ampliou com Wanderson, que parou em Everson. Lianco, de volta à zaga atleticana e que não leva desaforo para casa, tratou de esquentar ainda mais a rivalidade. Jorge Sampaoli, em sua estreia, não gostou nada do primeiro tempo do Galo. O alvinegro parecia em outra rotação e foi chegar ao ataque somente nos minutos finais, neste chute de Fausto Vera, direto para fora. No segundo tempo, o argentino foi para o tudo ou nada, tirou Gabriel Menino e colocou mais um atacante. Rony foi o escolhido. A essa altura, o Atlético precisava de, no mínimo, um 3-1 para forçar a disputa por pênaltis. Eis que o mantra atleticano apareceu no Mineirão. Mas foi apenas como provocação, já que Caio Jorge novamente tirou qualquer direito do Atlético sonhar com a classificação. Lianco até que tentou diminuir o prejuízo, mas Cássio segurou firme. A noite não era mesmo do Galo. Nem Hulk, que sempre aparece como salvador, conseguiu ajudar dessa vez. Quando ser desclassificado numa competição tão importante, é pesado, principalmente contra o nosso maior rival. Mas futebol é isso, são duas equipes que trabalham bastante tentando levar a melhor. Hoje foram eles. Desde que eu cheguei aqui eu nunca perdi um mata-mata para o Cruzeiro, nem uma eliminação para o Cruzeiro. Primeira vez. Com a eliminação sacramentada, Guilherme Arana perdeu a cabeça e foi expulso. Fim de papo no Gigante da Pampulha. Cruzeiro 2-0 e garantido na semifinal da Copa do Brasil. O time celeste chega à semifinal da Copa do Brasil pela 12ª vez e segue vivo na luta pelo hepta. Pela frente, o Corinthians, mas esse assunto fica para dezembro. Ao resultado, cumprimos aquilo que era o nosso objetivo, qualificar a equipa, acho que de forma justa, pelo que aconteceu nos 2 jogos. E eu estou muito feliz por conseguir dar esta vitória a todos os
cruzeirenses, claro, com a ajuda de todo o grupo. Vai, admira, Cicinho. Edu Dracena, era clássico, era difícil e o Cruzeiro facilitou as coisas. O nosso Kim tá maluco hoje aqui na Band, impressionante. Acho que nem dormiu e eu imagino a torcida também do Cruzeiro assim. Então, Edu, a gente vê uma equipe que não jogou a partida de qualquer jeito, nem quando fez o resultado, seguiu no mesmo ímpeto, no mesmo ritmo e o Cruzeiro se credencia muito bem para esse segundo semestre. Renata, que atropelo ontem. Não deu nem pra anotar a placa o Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus, o que O jogou Cuca ontem. deve estar dando risada, né? Tomou um sacode também. Ainda bem que não foi eu, né? Tá lá. Não tomou sozinho. Mas, Renata, ressaltando a questão do coletivo do Cruzeiro. É claro que tem alguns jogadores individualmente, né? O Caio Jorge fazendo gols, né? Você pega o Vidalba, que muita gente não fala, mas que tá jogando esse zagueiro. O Romero na frente da defesa. O Romero, ali. não sei se depois do Caio Jorge não foi melhor em campo. Tá, cara, então você vê realmente o que o Cruzeiro está fazendo e que esse treinador, Leonardo Jardim, implementou na cabeça desses jogadores. O que mandou o Dudu embora? Para você ver. E para você ver a seriedade que esses jogadores jogaram esse jogo, Renato. Em nenhum momento brincaram, até mesmo com o resultado já garantido, fez com seriedade até o final. E isso comprova que ali no Cruzeiro tem um comando, que é hierárquico. Do presidente até os jogadores ali, a comissão técnica. Isso é bacana. E está mostrando dentro de campo. Então, parabéns também, Renato. Quero ressaltar o departamento médico do Cruzeiro. Recuperou o Caio Jorge, os fisioterapeutas que colocaram o moleque ali para jogar e fez os gols decisivos. Então, isso que é o mais bacana. E quando isso acontece, Renata, quando tem a harmonia fora de campo, a gente vê dentro de campo os jogadores jogarem de uma forma tranquila, leve. E eu vou falar com você, ficou barato para o Atlético Mineiro, hein? Ficou muito barato. Então, parabéns pela classificação. E agora, realmente, como você bem disse, só em dezembro vai ter a semifinal, que o Ronaldão já está com medo aqui, já está colocando a fralda. Então, parabéns pela classificação. E o Cruzeiro, Renata, vai dar muito trabalho aí no Campeonato Brasileiro. Se você agora pegasse o telefone e ligasse para Dorival Júnior, o que você comentaria sobre o Cruzeiro com ele? É tudo que o Edu falou, esse coletivo forte, né? Coletivo forte e esse menino, Caio Jorge, que ele dentro da área, ele faz estrago, fora também. É um centroavante moderno, que tem a explosão, que tem o jeito dentro da área. Então é um time que você tem que estar atento em todos os setores. Marcar firme, não deixar sobrar espaço e aí você consegue jogar. Mas é um time embaçado. E aí começa pelo gol já, né? Gigante. Gigante pela própria natureza no gol. De um lado e do outro também o Hugo, quer dizer... Vai ser uma parada indigesta, viu, Renato? Ainda bem que vai ser só em dezembro. Eu vou me preocupar com isso só em dezembro. Faz bem mesmo. Deixa não quieto. não. Cicinho, você que é neutro na história, o Cruzeiro vivendo a melhor fase na temporada. Claro que a Copa do Brasil ela vai acontecer só no fim do ano, vai ter um desgaste, mas de todo mundo até lá. Por outro lado, tem um Corinthians que passou por uma equipe que hoje está na Série B, mas um Corinthians que mostrou garra, vontade e que conquistou um resultado também interessante. E passou pelo Palmeiras, hein? Não foi só pelo Furacão, não, hein? Atropelou o Palmeiras! Mas aí é uma casualidade, porque o Galo, que é o principal rival do Cruzeiro, foi eliminado. E o Palmeiras, principal rival do Corinthians, eliminado. O Cruzeiro é exatamente essa equipe a ser batida, né, Renato? Tudo isso que o Edu falou do Cruzeiro, o Atlético Mineiro é o oposto, né? Individualidade muito fraca, os jogadores não estão vivendo um bom momento. Você pega o Lianco totalmente nervoso, o Sérgio Ramos brasileiro aí. Pô, Lianco, menos. O Sérgio Ramos brasileiro. Então, assim, é muito estiloso pra... Então, o quê? Jogar no Atlético Mineiro, meu irmão, tem que ser xerifão, mas de uma outra maneira, levando o time à vitória, não ao nervosismo. Scarpa bem abaixo. Quem tenta ali no Atlético Mineiro é Hulk e Arana. E o Arana perdeu a cabeça no final do jogo. Perde a cabeça porque ninguém ajuda também. Chega uma hora que o cara fala, eu vou sair dessa parada aqui. O Cuca saiu, deixou um time sem padrão, o São Paulo não conseguiu dar padrão. E o Cruzeiro teve a sorte que vai pegar o quê? Um Atlético Mineiro melhorado, que é o Corinthians, que é um pouquinho melhor, mas que vai tomar taca também. Calma aí, para aí. Repita porque eu não entendi. O Corinthians é um Atlético Mineiro um pouco melhorado, porque o Dorival deu um padrão pro time, mas
E até mesmo a colocação do Campeonato Brasileiro tá bem parecida ali, os dois, né? Exatamente. Então, assim, o Eu Cruzeiro deu pertenço a esse sorte. mundo também, Edu, como você é, tá bom, você tá noutra Foi esfera. eliminado Não, pelo Corinthians, tá aí rotando o quê, rapaz? Que isso, Sai você vai fora. ver o atropelo. Foi eliminado. Quero falar de cariocas, disputa super acirrada, mais uma vez empate no tempo normal e nas penalidades. O Vasco contou com Léo Jardim inspirado, pegando pênalti e o Botafogo amarga mais uma eliminação no ano. É o Vasco, trembala é o Vamos teu. escolher um protagonista em uma decisão onde o time vencedor não desperdiçou cobranças. Ah, esse foi um bom argumento. O diferencial da noite. Nas últimas 5 disputas por pênaltis envolvendo o Vasco, Léo Jardim já defendeu 7 cobranças. Contra o Botafogo, não foi diferente. Atenção, bateu, defendeu Léo Jardim. Só que até chegarmos a esse momento da noite, muita coisa já tinha acontecido. Após o empate no jogo de ida, também em 1-1, Botafogo e Vasco chegaram ao Newton Santos, precisando de uma vitória para avançar à semifinal. Os primeiros ataques foram dos donos da casa, mas sem tanto perigo. A resposta do Vasco foi bem mais contundente. Uma cobrança venenosa de Felipe Coutinho. Neto não conseguiu encaixar e Nuno aproveitou o rebote para abrir o placar. 1-0. Em busca do empate, o Botafogo passou a dominar as ações do jogo e encontrou um pênalti para cobrar quando Léo Jardim derrubou Joaquim Correia na área. Alex Telles, cobrador oficial da equipe, chamou a responsabilidade e deixou tudo igual. 1-1. Arthur Cabral e Mateu Ponte ainda tiveram chances para a virada antes do intervalo. Não aconteceu. Coutinho chamou a responsabilidade no início da segunda etapa. Foram 2 oportunidades para marcar em sequência, todas para fora. Do outro lado, faltou força para Savarino e alguns centímetros de direção para Barbosa. Fim de jogo 1-1 e decisão da vaga nas cobranças de pênalti. Verrete abriu a sequência convertendo. 1-0. Nesse momento, aquele retrospecto de Léo Jardim volta a ecoar. E logo na primeira cobrança do Botafogo, foi o goleiro do Vasco quem levou a melhor sobre Alex Telles. Depois disso, todos os cobradores converteram, até que Robert Renan ficou com a responsabilidade de bater o da classificação. Nos pênaltis, Vasco 5, Botafogo 3. Exatamente um ano depois, dia 11 de setembro, em 2024, o Vasco eliminou o Atlético Paranaense. Em 2025, o Cruz Maltino deixou o Botafogo para trás e pelo segundo ano consecutivo vai jogar a semifinal da Copa do Brasil. Eu pegando um recorte do que aconteceu nos 2 jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Agora, sensação de muita decepção, primeiro, todo mundo sente muito. O Vasco que hoje conta com esse talento, que é o Felipe Coutinho, que nem acho que fez das suas melhores partidas ontem, mas o coletivo, a entrega, a vontade. O Botafogo criou mais chances, teve mais oportunidade, jogava em casa. É um time mais elogiado até do que o do Vasco, mas em campo, empate, penalidades. E aí quando você corre o risco, tudo é possível. Léo Jardim é um cara que também a gente fala muito do Hugo Souza, não é? Que é um bom pegador de pênaltis, o Cássio, mas o Léo Jardim, que até fez um pênalti no tempo normal, não conseguiu evitar o gol do Alex Telles, mas aí se redimiu na hora mais importante, Cicinho. Exatamente, Renata. E o Vasco é aquilo que nós falávamos ontem, né? Uma caixinha de surpresa. E assim, ontem surpreendeu pelo lado positivo, né? Um time organizado, um time sabedor ali
das dificuldades que encontraria com um Botafogo que é forte, é até melhor do que o Vasco, mas o Vasco na vontade. E assim, o Vasco, o seu principal jogador hoje é o Léo Jardim, né? O goleiro, é um absurdo que pega esse goleiro, a tranquilidade que ele passa para o sistema defensivo. Então, assim, passa também pelos pés do Coutinho enquanto ele tem fôlego. Mas é uma vitória, na verdade, do Fernando Diniz e dessa equipe aí que, com todos os problemas que tem, consegue encontrar forças nesses momentos decisivos e dar um presente para a torcida. Então, o Vasco cada vez mais adquirindo essa força e essa casca aí para chegar na final. Ô, Ronaldo, eu fiquei com uma dúvida e quero perguntar para você. O goleiro Neto, ele falhou no gol do Vasco, na sua opinião? Porque vem a cobrança de falta do Coutinho. Pega na trave, né? Pega na mão, ele passa da bola, né? Ele foi tão confiante e ela acaba passando da bola, então acaba falhando, sim. Mas assim, o time que a gente estava falando do próprio Diniz ontem, né? Da leitura que ele faz de jogo, da forma que ele ia encarar esse jogo, eu achei que venceria. Mas ele fez muito bem a leitura porque foi um jogo pegado das duas equipes. Se você colocar na balança, realmente deveria ir para os pênaltis como foi. Porque os dois treinadores, ainda com alguma dificuldade de ter o time, mas conhecedores do plano de jogo, ontem os dois mereciam um empate e ir para os pênaltis. Agora, nos pênaltis, o Léo Jardim está brincando, né, de pegar pênalti, né? Que coisa linda. Pegou o pênalti do batedor oficial do a preparação. Botafogo. Aí o Robert Renan, que passou pelo Corinthians, foi lá e não deu a cavadinha. Não. Posso falar uma coisa? Não. Pelo menos Robert Renan, eu nem conheço o Robert Renan, na verdade, nunca nem falei com ele, mas pelo menos aprendeu a lição na vida. O problema é o cara que erra uma vez, erra outra, e até teve gente brincando, vai lá, dá uma cavadinha. Não. Dessa vez, ele foi sério, definiu, classificou o Vasco, chegou numa outra decisão de semifinal lá no Campeonato Gaúcho. Aí a culpa era, sabe de quem? De quem? Mano Menezes. A culpa é dele. Ele fala que a foi culpa isso é que dele. você falou a culpa aqui. É minha, a culpa é minha. É esse mesmo. Agora no time do... mais ou menos nesse caso. No time do Cicinho lá, tem um menino lá na base lá que chutou duas cavadinhas no mesmo jogo. Tem uns caras que é doido, que nem esse Robert Renan aí. Eu não bateria, Quem fez duas cavadinhas foi o Rian Francisco, do São Paulo, e acertou as duas. Então, não foi na copinha? Na copinha. Esse menino é doido. Doido e acertou as duas. Acertou as duas. E eu bati um pênalti na minha carreira e errei. E foi de cavadinha? Não, foi não. Foi pancadinha, mas o goleiro caiu. Você já bateu algum pênalti, Ronaldo? Assim, eu oficialmente? Não precisava, né, menina? Não, porque vários... O Volpe faz isso. É porque eles não têm um batedor no time Everson, deles. goleiro do Galo, faz isso. Eu joguei em times que tinha batedor de falta. Cleiton no Bragantino. Eu joguei em time que a gente tinha goleiro. Ronaldo é uma antiga. Ronaldo é da época que goleiro pegava com a mão. Se ele chutasse, ele ia cair. Não, mas eu saía jogando bem. Eu já joguei de lateral direito, bebê. Joguei no Barcelona do Vila Maringá. Mas eu joguei. Agora eu fiz a pergunta pro Ronaldo especificamente, quem era o favorito, Corinthians ou Cruzeiro. Isso. E ele falou que era o Corinthians. Sempre. Não é? A pergunta é essa, quem é o favorito entre Fluminense e Vasco da Gama? Edu. Favorito, não significa o vencedor. Sim. É que é difícil, né? Se o Vasco jogar, né, no limite como ele jogou ontem, vai ser jogo equilibrado. Mas hoje o Fluminense está melhor preparado. Hoje já tem seu esquema tático ali definido pelo Renato Gaúcho. Tem jogadores experientes também que podem decidir qualquer jogo. Então, para mim, hoje, o favorito é o Fluminense. Valeu, parabéns. Valeu, Renato. E você tá junto com o Edu, sim ou o contrário? Nesse momento aí, eu vou de Vasco. Vasco é favorito. Claro que não. É opinião minha, Renato. Ronaldão. Eu gosto do Fernando Diniz, o pirulito, rapaz. Mas eu também gosto, Renato, Nossa, elogiou o Renato. Nossa, na Copa do Mundo de Clubes, você só falava no Renato. Só falava e no Fábio. Renato, rapaz do céu. Eu posso ficar em cima do muro? Não. Tem que falar também. Eu também gosto do Fernando. Eu joguei no Fluminense, então eu vou torcer pro Fluminense. Do Diniz. O favorito é o Fluminense. Fluminense. Hoje, o problema é que dezembro só, né? Então. Vai saber como o Vasco vai chegar, eu já tá ali penso lá perto na da zona de frente, rebaixamento. Astuto. Tomara que chegue mal os dois aí para o Uringão passar e ser campeão da Copa do Brasil. É um sonho meu, negão. E daí? Se o sonho é meu? Sonho meu. Então, o sonho é meu. Vai ser... É o seguinte, vamos falar de uma possibilidade até de final de Copa do Brasil neste ano.
O jogo de amanhã no Rio de Janeiro, no Maraca, é Fluminense e Corinthians. E vamos acompanhar a preparação dos dois times, que agora esquecem a Copa do Brasil e se concentram na Série A. Pode poupar, Renato, pode poupar a turma aí. Foi bonito, teve show do Guinegão e avanço pra semi pelo 4º ano seguido. Mas agora a Copa do Brasil só lá em dezembro. Se bem que o confronto desse sábado pode ser repetido na final da competição nacional. O Timão encara o Cruzeiro na semi e do outro lado, o Vasco tem pela frente justo o adversário desse fim de semana, o Fluminense no Maracanã. Se na Copa do Brasil o Timão segue invicto e ainda não sofreu gols, no Brasileiro a equipe venceu apenas 2 partidas das 11 como visitante e no geral tem só uma vitória nos últimos 8 jogos pela competição. Tem que melhorar, temos que crescer, temos consciência disso. Teremos aí 6 jogos na sequência, 4 deles fora dos nossos domínios. Nós temos que ter o entendimento que a nossa posição nos incomoda. Para pior do Fluminense, as Copas estão em alta. Além da Copa do Brasil, o tricolor segue vivo na Sul-Americana. Então a gente vai esquecer a Copa do Brasil agora, entendeu? E depois a gente vai, pode ter certeza, voltar a pensar nela. Até lá, no próximo sábado, nós temos o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E na próxima terça-feira a gente já tem a Sul-Americana, que a gente vai mirar também a Sul-Americana. Mas não vão deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Pensando no jogo de terça contra o Lanús na Argentina, os donos da casa devem escalar uma equipe bem mista. Um provável Flu tem Fábio no gol, Guga, Freites ou Ignácio, Manuel e Fuentes, Hércules ou Martinelli, Bernal e Lima ou Ganso, Acosta ou Serna, Queno ou Canóbio e Cano no ataque. Já o Corinthians não tem Breno Bidon suspenso. O alvinegro então pode ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Choca ou André Ramalho e Bidu, Maicon, Charles, Rian e Garro, Vitinho e Guinegão ou Yuri Alberto. Adversários que têm prioridades diferentes. O Flu mira as Copas, o Timão se preocupa com as finanças. O clube fechou o semestre com um déficit de 60 milhões e dívida total de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Muito bem, minha gente. À noite, depois do meu sofrimento, teremos Fluminense e Corinthians sem Memphis Depay, Ronaldo. Sem Memphis Depay? É. E o Fluminense parece que vai poupar muita gente, viu? É, Tomara sonho meu. Tomara também. Tomara, viu? Você elogiou tanto o Fluminense, tanto o Renato Gaúcho. Muito. Na Copa do Mundo de clube só falava do Fábio. Amanhã, Fábio, que você disse, o melhor goleiro tem que ir pra seleção, mesmo aos 45 anos. E se ele fechar o gol amanhã? Tomara que ele descanse, né? Amanhã descansar, porque tem um compromisso aí. Os caras têm um... Agora, deixa eu falar uma coisa compromisso séria. É só em dezembro. Eu espero que o Fábio converse também com o Thiago, o zagueiro. Nossa, porque ele tá falando que vai parar, né? O Fábio tem 78 anos e pode falar pro Thiago cara... Silva foi o grande nome da classificação do Fluminense na Copa do Brasil. Fez um gol que gerou até um torcicolo. Torcicolo? Eu não sabia disso, mas acontece, né, doutor? Na hora da cabeçada... Acontece, contração muscular forte, né? Dá realmente um quadro álgico. A girafa também tem contra torcicolo? Girafa, se tem, nunca falou. Nunca reclamou, né? Até porque a girafa não tem voz, né? A girafa é um animal que não tem voz. Sabia não. Então, não reclamou. Mas é difícil. Não, que isso? Alpiste! Não, palpite! Não, para aí, Sgarbi. Deixa o Sgarbi e o Cicinho